Alô, alô, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo a mais um episódio do Se os Tijolos Falassem, o seu podcast de carreira médica, onde nós vamos desconstruir, desmontar os pilares de uma carreira de sucesso, tijolo por tijolo. E dessa vez, estamos no mundo virtual, né? Hoje, Legal. Já que a gente vai gravar com um cara especialista em tecnologia, nada melhor do que a gente estar usando os nossos gadgets aqui também. hoje tá tudo equipado aí. Eu até fiz um story, quem acompanhou o nosso Instagram. Se você não tá acompanhando, já segue lá para ficar sabendo dos nossos bastidores, tudo que a gente tá fazendo e dos nossos conteúdos. Mas hoje uma especialidade que a gente nunca trouxe. Uma Exatamente. subespecialidade que a gente nunca trouxe. A gente vai conversar hoje com o Dr. Mário Ferrari, especialista em cirurgia de cabeça e pescoço, uma especialidade que nunca apareceu por aqui. Dr. Mário, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Já faz tempo que eu estou doido para gravar um episódio com você, não só para conhecer mais da CCP e compartilhar também com os nossos ouvintes, mas para conversar um pouquinho de educação, que esse é um tema que você é mestre, conhece muito, e do uso de tecnologias. Afinal, hoje a gente vê a internet inteira falando de inteligência artificial vai substituir o médico, o que vai acontecer, e acho que vai ser muito gostoso a gente trazer um pouquinho disso para a galera que está lá em casa. Que legal, pessoal. Eu queria agradecer, primeiro, agradecer a vocês aí, né, o Pedro, o Guilherme, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. A gente sabe o quanto vocês são assistidos, né, o quanto que as pessoas usam as informações que vocês trazem para tomar decisões na carreira. Então, é um prazer muito grande ter a oportunidade de poder estar aqui falando um pouquinho sobre cabeça e pescoço, sobre educação e sobre inteligência artificial com vocês. Muito obrigado. Legal. E já mandando bala sobre, né, os alunos sempre perguntam quando eles estão pensando na escolha da especialidade, a palavra que mais vem é a palavra rotina, né? Então, o que você pode compartilhar um pouquinho para a gente da rotina de um cirurgião de cabeça e pescoço, o perfil do paciente que ele atende, como é que é a semana dele, trabalha muito mesmo, tem tempo para ter um pouquinho de vida social, é uma carreira de cirurgia pesada? E aí, você já escolheu a sua especialidade médica? Bora fazer essa escolha com segurança. Por isso que eu quero te apresentar o curso Carreira Médica Tijolo por Tijolo. Um método prático para você construir um plano de carreira e já começar a dar os seus primeiros passos profissionais nesse mercado que está cada vez mais competitivo. Se você já acompanha Tijolos Med, você sabe que a medicina está mudando muito rápido e a gente precisa estar pronto para enfrentar esses novos desafios. O link está na descrição aqui embaixo. Clique e comece agora a construir a carreira dos seus sonhos. Eu acho que assim, são fases, né? Então, eu acho que nós temos a fase da residência, que como qualquer residência, né, a única coisa boa que ela tem é porque ela tem o dia para acabar. Mas residência é sempre puxada, né? Então, hoje o ingresso para na cirurgia de cabeça e pescoço, ela se faz ou pela cirurgia geral, a pessoa faz 3 anos de cirurgia geral e depois 2 de cabeça e pescoço, ou ela faz 3 de otorrino e faz 2 de cabeça e pescoço. Então tem 2 maneiras de entrar, né? Na residência, obviamente, que é um pouco mais puxado, mas eu acho que depois que a gente tem o nosso dia a dia mais formado, você. A grande parte do que a gente faz são cirurgias eletivas, né? Nós temos cirurgias maiores, cirurgias menores, mas são cirurgias, na maioria das vezes, eletivas, né? Então, são cirurgias que a gente consegue se programar para fazer, enfim. E eu acho que a nossa rotina, nosso dia a dia, no meu caso, entre consultório, centro cirúrgico, a universidade e os projetos que a gente tem, né, de fora de inteligência artificial. Mas eu acho que voltado para a carreira em si, propriamente dito, eu acho que o início são os ambulatórios dentro dos hospitais, né, onde a gente vai você vai entrar em contato com pacientes que são pacientes da determinado plano de saúde ou do hospital propriamente dito, e isso vai te levar a operar esses pacientes. Então é uma rotina que, vamos dizer que um certo período você vai fazer ambulatório, consultório, e outro período você vai estar no centro cirúrgico operando. Acho que é basicamente isso. Uhum. E falando das cirurgias em si, obviamente que eu entendo que dependendo da área que você vai acabar se subespecializando, né? Talvez sejam cirurgias mais longas ou mais complexas ou de menor grau de complexidade. Mas o que você pode compartilhar para a gente, assim, do arroz e feijão, entendeu? Pô, me formei cirurgião de cabeça e pescoço. Qual vai ser a patologia mais comum? O que eu vou operar? Como é que vai ser? Uma cirurgia longa, uma cirurgia complexa? É tudo aberta? Tem vídeo na CCP? Minimamente invasivo? Como é que é isso? Então, nossa rotina é tireoide. Nosso dia a dia é operar tireoide. É uma cirurgia que ela dura em torno de 1h30, 2 horas, mais ou menos, né? Dependendo se ela é parcial ou total. Uma cirurgia que dura 2 horas, tem as suas, vamos dizer, as suas especificidades, né? Mas é uma cirurgia que é o nosso dia a dia. É o nosso, vamos dizer, o nosso ganha-pão, a nossa rotina.
Nós operamos bastante glândula salivar, né, que também são cirurgias parótida ou glândula submandibular, e também a mesma coisa, são cirurgias relativamente curtas, né, que tem suas especificidades, como dissecção de neuro, né. Então, eu acho que a cabeça e pescoço ela é uma especialidade que eu gosto muito, porque ao mesmo tempo que a gente tem coisas delicadas, como dissecar o nervo facial numa parotidectomia, a gente tira uma mandíbula muitas vezes, né, por acometimento de câncer, que é uma coisa muito mais agressiva, diria até ortopédica, quase, né. Mais mutilante mesmo. Então, o que a gente tem que tirar, às vezes, é uma parte óssea, alguma coisa assim, né. Então, nós temos, assim, um cardápio completo, né. A minha especialização, ela é em reconstrução microcirúrgica. Então, são cirurgias que, às vezes, elas vão durar de 10 a 12 horas, né, onde a gente vai reconstruir com tecido de outro lugar, anastomosar os vasos nos vasos do pescoço para aquele tecido ser vascularizado e você poder fazer a reconstrução naquela área. Então, aí são cirurgias mais extensas que a gente acaba tirando o dia só para poder fazer isso, né. Mas eu acho que tem muita coisa na nossa rotina, no dia a dia, como cirurgias de microcirurgia de laringe, que a gente opera por dentro da boca, né. Então, são cirurgias mais curtas, né? Uhum. E a gente opera prega vocal e etc. Hoje, o que a gente tem de minimamente invasiva, basicamente, é o robô, né? Que nós utilizamos. O robô, na cabeça e pescoço, ele vem por algum motivo muito específico, né? É para a parede posterior de orofaringe e para a base de língua, né? Então, isso evita que você tenha que abrir a mandíbula do paciente para poder operar a base da língua, porque o robô vai fazer esse movimento que a gente não consegue fazer para trabalhar na base da língua, na parede posterior da orofaringe. Então, o que a gente tem mais é isso, né? Já houve no passado algumas iniciativas de fazer tiroidectomia por vídeo e tal, mas assim, você faz 3 cortezinhos desse tamanho e a gente faz um com 2 centímetros a mais e tira a tiroide com mais tranquilidade. Então acabou não pegando, né? Existem hoje algumas pessoas que advogam você tirar a tireoide pelo rebordo gengival, né, então você disseca tudo isso aqui por dentro até chegar na tireoide lá embaixo, tal, para evitar uma cicatriz, Você né. vai Mas a por gente baixo da pele, é isso? exatamente, né, ele abre o rebordo gengival e, Aham. faz como se fosse aqui uma linha reta até ele conseguir chegar na tireoide lá embaixo e vai dissecando, né. Mas tem algumas situações, né, isso pode levar a uma paresia de mento, isso pode levar a queimadura, enfim. Tem algumas questões, e aí a gente, né, não vai nem entrar nesse mérito de falar a favor ou falar contra, mas é uma das maneiras de se operar também, né, dentro do rebordo gengival, e aí ele vai lá e tira a tireoide e tal para evitar a cicatriz a qualquer custo, né. Isso faz muito sentido em países onde ter uma cicatriz no pescoço pode ser sinônimo de, infidelidade ou outras coisas, e aí tudo bem, você até, né, mas eu acho que, assim, a gente consegue um resultado estético tão bom com uma tiroidectomia que não me convence muito ainda, assim, sabe. Uhum. Hum. Então eu acho que de técnicas menos invasivas seria basicamente isso. Então nós temos algumas a grande maioria das cirurgias é aberta realmente. Interessante, mas sabe que eu não queria deixar passar, Gui, Hã. esse relato que você fez aí da reconstrução, Eu ia cirurgias. perguntar. Como é que aproveita, porque aí você faz um link com a tua trajetória, mas eu imagino, pelas patologias que vieram aqui à minha cabeça, que a grande maioria das indicações cirúrgicas são oncológicas, é isso? Sim. Nós temos muita doença benigna, né, tireoide tem muita doença benigna, são nódulos, às vezes um bócio compressivo, alguma coisa assim, né. Laringe também por doença benigna, pólipos, enfim. Mas, nós temos uma área muito, muito, muito forte oncológica, né. Então, mesmo em glândula salivar também tem tumor benigno, mas também tem os malignos, né. Então, para a parte de reconstrução, na grande maioria das vezes, Pedro, ela é por uma ressecção oncológica que ela é bastante mutilante, né, então você tem que fazer uma glossectomia parcial, tirar metade da língua do paciente, tirar assoalho de boca, tirar a mandíbula, e para você ter a possibilidade de reconstruir tudo isso, sem a gente ter o apoio, vamos dizer assim, da microcirurgia, fica muito difícil, né. Eu sempre fui um fanático por reconstrução, só que chegou uma hora na minha carreira que eu fiquei limitado. Porque eu fazia retalhos locais, eu fazia retalhos regionais pediculados, como retalho de peitoral maior para poder reconstruir, mas que eu sentia que faltava alguma coisa para ter um esmero maior, para poder fazer uma coisa com um pouco mais de resultado,
funcional e estético adequado. E aí eu fui fazer microcirurgia, né? Depois de formado, de um bom tempo de formado, eu fui fazer reconstrução microcirúrgica, né? Então, E daí isso é uma nova subespecialização? Como que É funciona? residência, é uma Residência? pós. não, na verdade ela faz parte dentro do que a gente prevê da residência, né? Hoje na residência de cabeça e pescoço a gente ainda não tem isso dentro da residência, mas eu fiz como um segundo mestrado, na verdade, porque quando eu fui fazer meu treinamento todo, eu fui para Barcelona, na Universidade Autônoma de Barcelona, e eu ingressei no mestrado que durou 3 anos, por conta da pandemia, era para durar 2, e quando a pandemia durou 3 anos, aonde a gente rodou praticamente a Europa inteira, Itália, Bélgica, França, Espanha, onde a gente rodou a Itália, a Europa inteira nos centros de excelência em reconstrução, né? Então, Que em legal. Nápoles a gente fez reconstrução. Eu acabei fazendo um que era para reconstrução, na verdade, de tudo, não só de cabeça e pescoço, mas eu acabei ficando mais na área da cabeça e pescoço no fim da história. Mas eu acabei fazendo reconstrução de tudo, né? Tanto que ao longo da minha carreira eu já fiz reconstrução de tornozelo, de coisas que o pessoal da ortopedia pediu para a gente poder colaborar e tal. E é bem recompensante, né? Porque você faz uma ressecção de uma mandíbula, por exemplo, e você pega um osso da perna vascularizado e reconstrói a mandíbula, e tem um resultado funcional muito bom, né? Um resultado estético muito bom. Então é bem recompensante, é uma realização pessoal, profissional muito grande, assim, sabe? Uma coisa que eu E gosto daí, bastante de fazer. e essa parte da microcirurgia, da reconstrução, você disse que sempre teve esse interesse, né? Que sempre te chamou a atenção. Mas e a cabeça e pescoço, assim? Você já mirava nisso quando decidiu fazer cirurgia geral, quando você entrou por aí? E até qual foi o raciocínio, assim? Que eu acho legal a comparação, que dentro da cirurgia tem perfis de cirurgiões ali muito diferentes, né? Então, por que que você se atraiu pela cabeça e pescoço? Eu vou te contar uma história um pouco mais longa, Guilherme. Vambora. Na verdade, assim, o que acontece? Eu sou formado em biologia, né? Ah, tá Então, brincando. já, Começou é, lá. Foi longe, foi já no que a começo. gente, já que a gente vai falar de carreira, né, cara, começou lá. Eu sou formado em biologia, né? E só que minha vida inteira eu queria fazer medicina, tal. E eu tinha uma escola de mergulho, estava indo muito bem. A gente estava abrindo filial no Chile, estava treinando mergulhador para plataforma de petróleo. Ô, E louco, além você da parte mergulhava. mergulhava, além da Caraca. parte amadora também, né? Que a gente fazia toda essa parte amadora. E aí chegou um dado momento, eu falei pro meu sócio, falei, olha, eu acho que não vai dar, cara, porque eu fico doido por causa desse negócio de medicina. Cada vez que eu encontro um amigo meu que fez medicina, me arrasa o dia inteiro, né? E aí eu tava com 25 anos, cheguei para ele e falei, olha, 6 meses eu vou treinar alguém para ficar no meu lugar, eu tô indo embora. Eu vou fazer cursinho, eu vou fazer medicina. E aí fui fazer cursinho com 25 anos, né? Então o pessoal tava lá no cursinho falando, eu vou tirar a carta hoje, e eu deprimido lá na segunda fileira, né? Pô, pensando o que eu estou fazendo aqui. E aí eu acabei ingressando na faculdade de medicina aqui em Santos. E aí a gente acabou trazendo a escola de mergulho também para Santos, né? E aí eu continuei trabalhando junto com meu sócio ao longo de um tempo, né, da faculdade. Eu Você criou acabei essa empresa, você tinha quantos anos? Desculpa perguntar. de mergulho. É. Ah, devia Putz, a ter uns gente, 20 e pouco, né? na verdade, assim, na verdade, eu me formei instrutor de mergulho com 17 anos, mas eu não podia trabalhar porque eu era menor de idade. Então eu trabalhava meio que de graça Aham. para fazer as Pra coisas. mergulhar. Aham. Exatamente, entendeu? E eu ia lá levar os alunos tal e fazia numa boa porque eu não ganhava porque eu não podia ganhar, né? E quando eu fiz 18 anos fizeram uma bagunça, uma festa e tal, porque aí eu podia começar a trabalhar, podia começar a ganhar, vamos dizer assim, né? E aí eu acho que com 20 e pouco a gente já estava nessa situação e a gente formava quem formava os instrutores, né? Então, para mergulho amador, né, você tem o mergulhador, você tem o instrutor e você tem o treinador de instrutor, vamos dizer assim, né, o diretor de curso. E a gente formava esses caras, né? Nós trouxemos uma empresa para o Brasil, que é a segunda maior do mundo em mergulho esportivo, a gente trouxe para o Brasil e a gente representava ela em todo o Mercosul, né? Caraca. E É muito Jamais doido, imaginei não que é? eu ver essa história hoje. Não, e sabe que eu aproveitando para manter um assunto assim de carreira,
Já foi muito legal que você compartilhou isso, porque eu e o Gui, a gente fica atento aqui de já ter conversado com vários médicos, né, e enxergando os pontos que se conectam na trajetória. Ficou claro aí para mim que muito jovem já tinha uma questão relacionada aí a algo do ensino, a essa questão do instrutor e tal, e que muito provavelmente, né, também fez parte da tua motivação de manter essa pegada educacional aí na medicina, né? Ah, eu acho que sim, porque você vê, eu tinha 18 anos, né, e eu sempre tive uma cara de criança, né, cara, então não agora, né, porque agora eu tô velho, Não, você ainda tá inteirão, falar a verdade, viu? eu Você tinha tá uma bem. cara de criança, né, meu, mas então o pessoal, todo mundo falava: "Pô, é você que vai dar aula pra gente", né, então era uma situação meio, mas era isso mesmo, né, e foi aí que eu comecei a pegar gosto pela docência, por dar aula, por esse negócio todo, né, então, e aí a gente evoluiu nessa área, só que chegou um dado momento que eu falei: "Cara, eu vou ficar frustrado", né, eu Entendi. já tinha o ponto mais alto que eu podia ter para todo o Mercosul, minha especialidade era resgate, mais uma vez, né, resgate e emergência, primeiros socorros, mas eu estava meio travado, né. E aí, no meio do caminho, eu fui para a faculdade, para a Universidade de Ciências do Fogo de Nova York. E eu fui fazer um treinamento de instrutor de paramédico, Uhum. aí nesse meio do Antes da caminho, né, medicina. antes da medicina, Uhum. né, que era a Academia de Ciências do Fogo de Nova York, em Montour Falls. E eu fui para lá, assim, cara, eu quero aprender, quero fazer tal, e fui lá fazer o treinamento dos caras tal, e eu me formei como oficial de segurança e como instrutor, né, dentro da academia. E aí eu voltei para o Brasil, só que quando eu voltei para o Brasil, eu não podia fazer nada daquilo, porque eu não, na verdade, não existia no Brasil essa figura, né, do paramédico, não existe até hoje, né. Então, tudo que eu ia fazer, me perguntar: "Mas você é médico? Mas você é enfermeiro? Mas você é que você é?", né. Uhum. E eu não tinha muito o que eu era, né. Eu fiquei durante muito tempo como voluntário na BR-116, no Vale do Ribeira, ali perto de, agora me escapou o nome da cidade. Mas no Vale do Ribeira é onde a gente tem a região mais pobre do estado de São Paulo, e é onde tem os acidentes, né, as pessoas vivem de carga virada, né. Então a gente tinha muito acidente e tal, e eu ficava como voluntário nas ambulâncias por conta disso, porque a gente sabia o que fazer, tinha treinamento, tinha uma série de coisas, tal. Então eu ia para lá e ficava como voluntário para poder aprender, para poder pegar a mão, para poder fazer essas coisas, né. E aí depois dessa história toda que fui entrar na faculdade de medicina, né. Entendi. Daí foi para Santos, eu te interrompi lá atrás, estava falando que você passou, então daí estava em Santos e trouxe a escola de mergulho para Isso. Santos também? Aí eu fiquei até o quarto ano trabalhando na escola, quando eu entrei no internato, falei: "Ó, não dá mais". Aí eu acabei saindo de vez, né, Uhum. e, essa grana me ajudou a pagar a faculdade e tal, quando eu saí da escola, né, e aí eu fui fazer o internato da faculdade de medicina propriamente dito, né, porque aí eu não tinha mais condição de tocar as 2 coisas. E aí eu fiz o internato e o que eu gostava muito era a área cirúrgica, essa coisa toda, né. E o que me chamou muita atenção na cabeça e pescoço é que ela é uma cirurgia que, ao mesmo tempo, como eu expliquei para vocês, ela é muito delicada, que a gente trabalha com a pontinha do Kelly, né? Você faz ressecções amplas, você faz coisa. Então, você tem absolutamente tudo, né? Que você bem quiser, você tem ali dentro, né? Então, isso me chamou muita atenção. Quando eu entrei na cirurgia geral, eu já entrei pensando que eu queria cabeça e pescoço. Tanto que eu fiz aqui no Hospital Ana Costa, aqui em Santos, cirurgia geral e cabeça e pescoço. Eu só prestei aqui, eu não prestei em outro lugar. Eu queria ficar aqui, eu queria fazer aqui, e aí eu acabei fazendo a cirurgia geral aqui, na minha época eram 2 anos, e aí eu já ingressei direto na cabeça e pescoço logo na sequência, né. Quando eu estava terminando o R4, né, o segundo ano da cabeça e pescoço, aí eu fiz meu primeiro mestrado, ainda na residência, né. E fiz meu primeiro mestrado, aí me formei na faculdade, e aí eu fui dar aula numa das universidades aqui em Santos, comecei a dar aula, tal. Depois de alguns anos, eu acabei engatando de fazer o doutorado, né, aí eu Deixa já eu te fui para, interromper um segundo, só para claro. a gente falar sobre um tema, já que a gente engatou na linha do tempo, que talvez hoje já esteja um pouquinho diferente, mas acredito que você tem contato próximo com os residentes, então talvez você esteja por dentro e atualizado. Mas conta um pouquinho para a gente do programa em si, né? Como é que é a rotina? Assim, tem os ambulatórios de cada área, ambulatório da tireoide, como é a rotina do residente da CCP?
Então, depende de onde ele entra, né? Então, você tem lugares, por exemplo, na Universidade de São Paulo, hoje eu estou lá também, mas na Universidade de São Paulo você tem ambulatórios de especialidades, né? Aqui em Santos, na verdade, nós temos ambulatórios gerais, de absolutamente tudo, né? Então, a pessoa vai pegar desde tireoide até mandibulectomia, até, enfim, tumores de pele ou qualquer coisa parecida com isso, né? Mas a rotina ela é basicamente essa, né? Então a pessoa ela tem as visitas que ela vai passar, a gente tem as reuniões semanais para discussão de caso, apresentações de aulas, esse tipo de coisa, e as cirurgias e a parte teórica, né? Então, a grande jogada é a gente entrar num lugar onde você tem uma capacidade cirúrgica grande. Por que eu falo isso? Porque às vezes tem residências que elas são muito teóricas. E para cirurgia, isso não é uma grande jogada, né? Porque na cirurgia o que você precisa é tempo de voo. Você precisa estar com a mão no bisturi, você precisa estar operando, né? O livro é o mesmo em qualquer lugar. Então, se você tiver uma disciplina para você poder estudar e tirar dúvidas, né? Tiver apoio para poder tirar dúvidas, o que a gente precisa é mão na massa, é operar, é ter tempo de voo, né? Ter cirurgia feita. Então, eu me lembro que na minha época da residência de cirurgia geral, nós fizemos mais de 300 cirurgias, né? Então, o que a sociedade brasileira exige para se ter proficiência, por exemplo, em tiroidectomia, são 50 cirurgias, né? Eu, no primeiro ano da residência, a gente já tinha muito mais que isso, né? Legal. Então, eu acho que a ideia é essa, a gente está num lugar onde você tem bastante área cirúrgica para poder trabalhar. Então, a rotina eu acho que é passar visita, reunião clínica, ambulatórios e cirurgia, né? Acho que basicamente é essa a rotina do. E o plantãozinho? Não tinha o plantãozinho? Faltou justo o plantãozinho? Então, mas o plantão na cabeça e pescoço, ele é um plantão, vamos dizer assim, um pouco mais tranquilo, porque, pelo menos aqui, né, a gente ficava à distância, porque na cirurgia geral você precisa estar em loco, né? O residente de cabeça e pescoço não necessariamente, porque a emergência na cabeça e pescoço é algo muito específico, muito pouco comum, né? Pelo que eu Porque sei, chega. é mais caso de complicação de pós-op, né? Sangramento, alguma coisa do tipo, que Então, às vezes o cirurgião tem um pouco de medo de ir lá colocar a mão, dependendo do lugar, né? e aí você tem que ir lá e reabordar, mas é um paciente seu, você tem que reabordar de qualquer maneira, né? Uhum. Mas assim, o que a gente tem de cirurgia de emergência, vamos dizer, o cara chega com uma obstrução de via aérea, não dá tempo de você chegar. Quem tem que fazer é o pessoal da geral. Uhum. Então, assim, os plantões em si, eles são muito relativos, sabe? Porque você vai ter uma ou outra situação que você vai ter que ir para atender, porque você precisa dar um apoio para o colega, tomar uma facada no pescoço, você vai lá para fazer, mas não é o dia a dia, né? Não é a Ah, e o rotina. cirurgião vai tocando, você chega, os caras já estão lá mexendo, aí você dá uma força. Exatamente, né? Essa é a ideia. A gente chega para dar um suporte, né? Então não é, acho que não é uma coisa do dia a dia assim, não. Cirurgia geral, sim, é É, plantão atrás de plantão, né? foi bastante, né? Mas Mas na cabeça e pescoço nem tanto, aí é mais tranquilo. E o quanto que você entende que a especialidade de cabeça e pescoço é dependente de tecnologia? Eu digo para. Porque eu sei que sempre tem a opção de fazer com mais tecnologia, tem lugares que fazem com tecnologia de ponta, coisas até que não tem no Brasil e tudo mais, mas é uma especialidade que na residência você acha que depende muito desse acesso assim para sua formação? Eu acho que não. Na verdade, eu vou te falar, eu fui treinado sem monitor de nervo, que é uma Aham. coisa que hoje a gente usa de rotina, né? Então é uma tecnologia que hoje a gente usa de rotina. Então, quer dizer, os residentes hoje, eles basicamente todos são treinados com monitor de nervo. Mas o que a gente procura é não deixar eles dependentes disso. Porque um dia o monitor não funciona, um dia ele dá um crepe, um dia o cara não apareceu, enfim, sei lá, seja qual for a situação. Então, assim, você tem que saber o que impede uma lesão de nervo na cabeça e pescoço é uma dissecção bem feita e não um monitor, né? O monitor ele pode te ajudar a você saber, olha, eu estou molestando o nervo, então ele está ficando com uma amplitude, uma latência maior, então eu preciso tomar mais cuidado na minha dissecção. Mas não que ele vá fazer dessa maneira. Então, assim, eu acho que para treinamento de residência, eu não vejo muito problema. Lógico, você está num lugar onde tem robótica, pô, que legal. Já vou sair treinado por robótica, isso é sensacional. Uma coisa boa. E nada também te impede de, depois que você terminar a residência, ir lá e fazer a robótica, entendeu? Então, eu não vejo muito como sendo algo tão dependente, não. Acho que é uma cirurgia um pouco raiz ainda, sabe? Aham. Mas, mas eu acho que a gente tem essas algumas opções, assim.
E aí você estava comentando então da sua sequência de mestrados ali. Como é que foi a tua evolução É, no então, pós-residência? aí o que que aconteceu? Eu terminei o mestrado e aí depois de alguns anos eu fui fazer o doutorado, né? Aí eu fui fazer o doutorado na Universidade de São Paulo, fiz o doutorado, deve estar fazendo uns 10 anos já, talvez, mais ou menos, e continuei trabalhando. E aí eu falei, pô, eu queria fazer microcirurgia, né? E aí eu falei, puxa, eu vou correr atrás desse negócio. E fui fazer especialização de microcirurgia, acabei fazendo um segundo mestrado em microcirurgia. Como eu fiz o programa inteiro, ele é considerado um mestrado mesmo, né? Se eu tivesse feito só cabeça e pescoço, ele não era um mestrado, ele era uma certificação. Mas como eu acabei fazendo para o corpo todo, acaba sendo um segundo mestrado. E defendi tese e tudo isso, né? Então, e aí eu caí nesse ponto, né? Quer dizer, eu tinha feito o segundo mestrado, tinha feito o doutorado, né? Aí, nesse interim, o que aconteceu foi que eu comecei a cada vez ficar mais próximo da docência, né? Aí eu saí da universidade onde eu estava, fui para uma outra universidade, que é onde eu trabalho hoje, né? A universidade aqui em Santos, a Unimes, onde eu me formei, na verdade, e hoje eu trabalho lá como professor titular da cabeça e pescoço, como coordenador do terceiro e quarto ano, como coordenador do núcleo de desenvolvimento docente, como diretor de desenvolvimento e coordenador da agência de inovação da Unimes, né? Então hoje eu tenho algumas Tá louco, só fica na faculdade, né? Não dá para sair de lá. algumas funções ali, né? Então tem bastante coisa. E isso é uma coisa que me agrada demais, né? A docência, o ensino, passar para frente, ensinar os alunos, estar junto aos alunos, é uma coisa que me agrada demais. E eu fui fazendo especialização nisso, porque eu peguei a mão desse negócio, quis fazer mais, e aí eu fui fazer uma pós-graduação em ensino e preceptoria médica no Einstein. Aí eu fiz uma pós-graduação em docência na USP de novo. E aí eu comecei a enveredar muito para o lado da gestão universitária, porque eu estava numa posição de gestão, que isso eu entendo que começou a me necessitar informações que eu precisava ter. E aí eu fiz 2 MBAs de gestão acadêmica. Então eu fiz um de gestão acadêmica universitária e outro MBA de coordenação e gestão universitária, né? Então isso me deu um arcabouço, vamos dizer assim, para a parte de gestão, que era uma coisa que eu queria fazer, né? Então eu tenho todas as especializações na parte de ensino, todas as especializações na parte de gestão. E aí, o que aconteceu? Como a gente não tem nada para fazer, né? Eu falei, eu vou arranjar mais alguma encrenca para minha cabeça. Eu me candidatei para o concurso de livre docente da Universidade de São Paulo no ano passado, né? Aliás, minto, nesse ano, desculpe, no ano passado. E eu me candidatei para o concurso e esse ano foi feito o concurso. Então, esse ano eu me formei, vamos dizer assim, como livre docente da Universidade de São Paulo, que é o cargo máximo que a gente pode ter, né? A posição, vamos dizer, não é um cargo, mas é a posição máxima que a gente pode ter dentro da área acadêmica, né? Uhum. Então, isso eu estou muito, muito satisfeito, que é uma coisa que já está no limite onde eu podia ter chegado até agora, né? E aí eu estou Mas eu inventando. imagino o desafio né, assim, acho que você foi resumindo um período que, se você puder compartilhar um pouquinho para a gente do dia a dia, no sentido de que, assim, né, porque você terminou a residência, imagino que deve ter surgido algum cargo para já começar a trabalhar na faculdade de alguma forma, nesse sentido, a pesquisa em relação a todos esses mestrados, o doutorado que você fez, que, pelo que eu entendo, foi tudo dentro da CCP, a gestão talvez algo de consultório, mas acabou sendo uma gestão mais relacionada ao mundo universitário, como gerir um curso, uma É isso aí. universidade, uma faculdade, né? É isso aí. A gestão foi a gestão universitária mesmo, né? Não tanto gestão de consultório, né? Foi mais para a parte universitária mesmo, né? Gestão de curso, tal, gestão de curso médico, gestão do contexto todo, né? Da universidade, então assim, foi mais voltado para essa área mesmo, né? Bastante coisa. Então foi uma rotina, um crescimento que a gente faz. A gente não pode parar, né? Eu costumo dizer que se você se sentir confortável, você está no lugar errado.
né? A gente tem que estar sempre incomodado com alguma coisa e querendo evoluir de algum jeito, tá? Então, é o tal da zona de conforto, né? Quando você estiver se sentindo confortável, muda porque você não está no lugar certo, né? Então, a gente tem que estar sempre buscando alguma evolução, alguma melhoria, alguma coisa assim, né? Eu penso muito dessa maneira. Mas eu digo, nesse sentido, a tua vida se triangulou, assim, você tem um consultório particular, eu imagino, ou você Tem. acabou ficando mais na parte acadêmica, porque Não, tá não, tem. lá, você Tem. conseguiu ir equilibrando isso? Isso, é. Hoje o que que eu faço? Eu tenho minha semana ela se divide como? Eu faço atendimento em hospital, né, eu coordeno na verdade, nós temos 6 hospitais que eu coordeno aqui em Santos, né, o serviço de cabeça e pescoço, nós somos uma equipe de 8 pessoas, então eu coordeno esses 6 serviços aqui em Santos. Então na segunda-feira eu opero e atendo os pacientes todos de um hospital em Praia Grande. Na terça-feira é um dia que eu fico o dia inteiro na universidade para resolver as coisas da universidade. Na quarta eu faço consultório de manhã, quarta à tarde eu dou aula na faculdade e fico lá o resto do período para resolver as coisas. Quinta é um dia que eu opero, de manhã eu opero pacientes meus e quinta à tarde eu faço consultório. Sexta é um dia que é um pouco mais coringa, então eu vou para a faculdade quando tem alguma coisa que eu preciso resolver, ou é dia que eu marco cirurgias longas, né? Então eu já deixo para o fim da semana para ser uma coisa que eu não tenho que me preocupar com o horário mais, né? Então são cirurgias que a gente começa às 7 horas da manhã e vai acabar às 7 horas, 9 horas da noite. Então eu deixo meio sexta-feira como um coringa para poder fazer essas Mas sabe uma coisas. pergunta que, na verdade, é o que eu tô querendo questionar, assim, aí é até legal, porque você é uma pessoa que não tá vivendo aqui em São Paulo, que é um pouco do viés que a gente tem Que a dos gente nossos tem. convidados, né? A gente já veio até um outro convidado que veio de Santos gravar com a gente e tal, mas assim, de forma geral, é a pessoa aqui de São Paulo. E a gente vê uma dificuldade muito grande, seja pelo trânsito, né, e pela organização ali pessoal, de que você de fato parece ter equilibrado muito bem o consultório, a questão de estar sendo coordenador de outros serviços do ponto de vista assistencial, a questão da pesquisa, a questão do ensino, né? Então você está conseguindo fazer tudo isso muito bem, se desenvolveu Toda a relativamente automação, né? longe, em todas essas áreas. Isso que a gente ainda não falou da inteligência artificial, né, que acho que vai ser a cereja do bolo, mas que é um desafio, né? A gente vê aqui em São Paulo muitas vezes médicos que sofrem com isso, porque o cara ou vai mais para pesquisa, ou ele vai mais para assistência, ou ele vai mais para gestão, mas ele dificilmente vai conseguir triangular tão bem dentro dessas 3 áreas, né? Você acha que isso foi um fator importante, o fato de você estar morando aí, né? Eu sei que Santos deve ter trânsito também, mas qual que é a tua visão? Até fico curioso, porque na época que você foi fazer a residência, você falou: "Olha, eu queria ficar por aqui". Teve algum fator que te motivou a fazer essa escolha? Eu acho que sim, eu acho que Santos é uma cidade que ela é bem mais tranquila. Eu confesso para vocês que São Paulo, para mim, dificilmente eu voltaria para São Paulo para morar definitivamente aí, hoje, né. Eu tenho hoje uma parte que eu faço na Universidade de São Paulo, né, junto com o pessoal da cabeça e pescoço lá, eu estou como professor, eh professor, eh, auxiliar, não é auxiliar, tem uma palavra específica, mas Adjunto, é né? não, mas é alguma coisa parecida com isso, mas é como se fosse professor auxiliar, professor colaborador, desculpe. Eu estou como professor colaborador lá na disciplina de cabeça e pescoço, tá, então vira e mexe eu vou para lá, tem reunião, tem algumas coisas e tem aulas que eu dou lá também. Mas assim, eu acho que sim, sabe, Pedro, porque a gente tem que ter um objetivo na busca de qualidade de vida, cara. Assim, ainda acho que hoje em dia a minha qualidade de vida ela tinha que melhorar muito ainda, né, porque nós estamos numa pegada eu tenho 2 filhos, né, tenho um de 10 e um de 13 anos, então nós estamos numa pegada que é uma rotina muito forte, né, mas eu acho que só o fato de você conseguir se locomover de uma maneira um pouco mais rápida, sabe, e as coisas não serem tão distantes, eu acho que acaba facilitando muito, né. Em São Paulo a gente, pô, eu gasto 40 minutos, 50 minutos para chegar em São Paulo e eu gasto 1h10, 1h20 para chegar até o Hospital das Clínicas, Dentro de São Paulo já, né? dentro de São Paulo. Então a gente perde muito tempo. Eu morei 26 anos em São Paulo, né, então a gente acaba perdendo bastante tempo. Então, eu acho que sim, eu acho que talvez esse tenha sido um dos fatores para equilibrar. Mas eu acho que você usou a palavra-chave, é equilíbrio, sabe? É você tentar buscar o que te chama mais atenção, o que te agrada mais e o que você consegue equilibrar com as coisas, sabe? Acho que Uhum. é por aí. Não, legal. E vamos falar um pouquinho da inteligência artificial. Como é que surgiu isso? Imagino que você já deve ter sempre tido
interesse por tecnologia, mas como é que foi querer estudar mais, aplicar isso da assistência, aplicar isso com a educação com os residentes, com os alunos, o chat CCP? Então, na verdade, o que acontece, assim, é que eu falo para você, né, a gente tem que estar sempre incomodado com alguma coisa. E quando eu comecei a ver essa situação da inteligência artificial, eu vi que isso era uma oportunidade muito grande, né, para a gente utilizar isso de uma maneira além do que normalmente as pessoas utilizam, né. E aí, mais uma vez, eu comecei a fazer treinamento, né, então eu fui fazer um MBA em inteligência artificial, né, foi o terceiro Onde? MBA, pela Exame. Tá. E de lá para cá, desse tempo para cá, eu fiz, sei lá, em média, talvez 35 cursos de inteligência artificial, contando curso em Harvard, curso em Boston, curso fora daqui também. Então, assim, mas o que eu gosto muito da inteligência artificial é a parte de ensino, é a parte de pesquisa e a parte, vamos dizer, voltada mais para a medicina, né. Então isso que me chama muita atenção. Quando você vai fazendo esses treinamentos, você começa a entender maneiras de você poder fazer com que as coisas sejam muito mais rápidas, muito mais práticas, né. E eu acho que a grande jogada é a seguinte, pessoal, nós não vamos ser substituídos pela inteligência artificial, porém seremos substituídos por alguém que domine inteligência artificial. Uhum. Então eu acho que a grande jogada agora é surfar essa onda no começo. Porque, por enquanto, qualquer um que chegar para você e falar assim: "Ah, eu sou especialista em inteligência artificial", mentira, porque amanhã mudou tudo, o cara já não sabe mais nada do que acontece, né. Muitas das coisas que eu aprendi lá no começo, hoje já não funciona mais dessa maneira, né. Sério? É completamente diferente. Então não, pô, de uma semana para cá mudou um monte de coisa. Eu dou treinamento no Brasil inteiro de inteligência artificial voltada para docência e voltada para pesquisa. Né, de uma semana para cá eu tive que fazer uma atualização um monte de coisa, porque já mudou um monte de coisa do jeito que estava, tem jeito muito mais fácil de fazer, muito melhor de fazer, né. Então eu acho que, começou surgiu mais ou menos dessa área, então eu acho que é uma coisa que a gente não pode deixar passar, sabe, mas tem que ter a avaliação crítica, né. O que eu costumo falar para os alunos é sempre assim, a inteligência artificial ela é o seu melhor copiloto. Ela é mais rápida, ela é melhor, ela funciona 24/7, mas quem pousa e decola o avião é você. A responsabilidade pelo que você está fazendo ali é sua. Então existem N maneiras de você usar aquilo. Você pode pegar, jogar lá e falar: "Ó, faz tudo aí para mim e dane-se", né. E isso eu não vou estar aprendendo nada, né. Que é o Mas mais comum, né, do É. pessoal fazer por exato. aí. E eu acho que deve ser o maior desafio, né, ainda mais agora conforme os anos forem passando, a gente vai, ter contato com pessoas que cresceram, se desenvolveram, e daí cada vez mais no princípio da formação acadêmica da pessoa, desde o colégio, Já as tinha pessoas inteligência artificial, né? usando inteligência artificial para fazer trabalho de escola, sabe, fazer essas coisas, e daí você vai avançando. Então, eu imagino o desafio que você deva ter até de como que a gente consegue mostrar essa ferramenta que ela é tão sedutora, que ela pode realmente facilitar tanto, assim, resolver aparentemente resolver o problema que você está enfrentando, e por que que você vai investir o tempo de se desenvolver, se desgastar, passar por toda a formação, né, sem procurar esse Estudar, né, por que atalho. que eu não vou colocar a É. questão da prova no chat Por que que eu vou GPT? fazer 30 cursos de inteligência artificial, né? Não, eu acho que assim, é a maneira como a gente coloca as coisas. E uma coisa que eu acho que é fundamental, que a gente precisa entender, é que a gente tem que mudar a nossa forma de ensinar. Não só na universidade, mas no ensino básico, né. Uhum. As pessoas hoje, elas não aprendem mais do jeito que nós aprendemos. Isso não é uma realidade, né. O meu filho, ele não aprende do jeito que eu aprendi. E a gente, extrapolando um pouco isso, né, a gente tem que fazer com que o ensino ele seja significativo. Né, ou seja, para que eu preciso disso na minha prática, na minha vida, no meu dia a dia, né. Então é diferente do que a gente fala da pedagogia, né, pedagogia, que é o ensino da criança, você chega para ele e fala assim: "Você precisa aprender a fórmula de Bhaskara". Ele entuba e aprende, ele não sabe para que serve, ele nunca vai usar na vida dele, mas ele aprendeu, Uhum. né, e esquece e ponto final. Se chegar para um adulto e falar isso, ele vai falar: "Desculpa, mas Não isso tem não faz utilidade sentido nenhum nenhuma. para mim, isso não tem utilidade". E aí você não consegue que ele aprenda, né, então e aí já é a andragogia, né, o treinamento do adulto, né, o letramento do adulto. Então,
Nesse ponto, eu acho que a gente precisa mudar a nossa maneira de ensinar. Eu preciso mostrar para que ele precisa daquela informação. Porque se eu chego para ele e falo, responde essa questão da prova e aquilo não tem significado para ele, ele vai usar o ChatGPT. Mas se eu mostro para ele a maneira como ele pode usar o ChatGPT para que aquilo traga significado para ele e ele aprenda, a gente consegue atingir o que a gente quer. Então, eu acho que a questão hoje não é mais usar ou não inteligência artificial, mas é de que maneira nós temos que preparar as gerações que estão vindo, e mesmo as que estão agora na universidade, para utilizar isso de uma maneira crítica, de uma maneira que ele avalie uma resposta e tem capacidade de dizer, olha, isso aqui realmente faz sentido ou não. O Elon Musk, ele tem uma frase que eu acho sensacional, ele fala, hoje é muito mais importante saber a pergunta certa do que a resposta. Porque se você souber fazer a pergunta, a resposta é muito fácil de conseguir. Mas o grande segredo é em qual é a pergunta certa, né? E não qual é a resposta. Então, esse que é o ponto que nós temos que fazer enquanto docentes, enquanto médicos, enquanto professores, enquanto, enfim, a gente tem que entender que mudou a jogada, né? Então, meu filho chegou um dia e falou para mim, falou, pai, pô, faz um resumo aí para mim no ChatGPT do negócio do descobrimento do Brasil e tal. Eu falei, não vou fazer. Você vai ter que estudar. Só que aí, ao mesmo tempo, eu pensei, falei, caramba, o que eu poderia fazer para melhorar para ele, né? Aí eu entrei no ChatGPT e coloquei, comporte-se como Pedro Álvares Cabral, descobrindo o Brasil. Falei, tá aqui, filho, divirta-se. Ele ficou até 3 horas da manhã estudando o descobrimento do Brasil, porque ele estava batendo papo com Pedro Álvares Cabral. E, cara, ele aprendeu. Então, o que a gente precisa é achar a maneira da gente entrar na pegada deles de aprenderem, você entendeu? E dessas Mas como que gerações você que... tem colocado isso na sua prática? Acho que assim, é uma pergunta que vai tanto para coisas do dia a dia, você como um expert aí que fez vários cursos, MBA e tal, então você deve ter umas manhas para aplicar isso em coisas talvez que até eu e o Gui que a gente utiliza relativamente comparado com a média da população, até um pouco, mas obviamente não tão de forma tão assertiva como você deve fazer. E como que você tem utilizado isso nessa questão do ensino mesmo, né? Porque que a gente conversou hoje é uma preocupação, porque o aluno, meu, ele tira a foto da prova, antigamente talvez ele tivesse que transcrever, tinha o trabalho, hoje pela foto, se tiver até a qualidade ruim, o chat está tão inteligente que ele consegue ler, te dar ali a alternativa correta, que foi a sacada que você teve com o teu filho, né, que acho que para finalizar o parênteses que da minha visão, que foi muito legal, e você conseguiu encontrar uma motivação para ele interagir com a Exato. plataforma de forma que levasse ao objetivo educacional do aprendizado ali, né? Mas que muitas vezes com o aluno e com o perfil de alunos muito diferentes e com os métodos de avaliação que a gente tem, que em grande maioria são a prova, fica difícil de você, né, individualizar nesse ponto, que você teve a sacada de fazer teu filho e tal, mas dentro da sala de aula, ou professores que não são experts em inteligência artificial, é ainda mais desafiador, né? Eu acho que você pegou o ponto principal. O ponto principal é a forma de avaliar. Enquanto a gente estiver fazendo avaliação por prova escrita, por questões de múltipla escolha, a gente vai continuar nessa mesma história. Então, eu acho que hoje, por exemplo, uma das coisas que a gente pode fazer em questões que a gente tem que fazer por prova mesmo, é você exigir questões reflexivas, sabe? Então, assim, você perguntar qual é a dosagem de não sei o quê, isso não tem sentido nenhum mais, né? Então, no mínimo, baseado sempre em caso clínico. E que Né? tem que ter Então, uma justificativa, né? Eu exato. sei disso porque no curso, eu fui monitor de um curso de pesquisa clínica lá de Harvard, que foi esse ano, acabou agora. E um dos desafios era esse, né? Que eles estão vivendo também. Tem que ter discussão em fórum. Mas o aluno pode pegar, copia a discussão e falar: ó, preciso que você crie um comentário para eu jogar num grupo de amigos aqui que está discutindo tal artigo. Aí aperta Enter, ele cria lá, te dá a referência, você copia e cola. No começo a gente até tentava utilizar aquelas plataformas para detectar a inteligência artificial. Que está sempre um passo atrás. Que hoje já foi visto que não ajuda muito, né? Então, mas no começo a gente tinha que fazer isso. Enfim, ainda assim, né, o objetivo era fazer com que não tem resposta certa. Você tem que realmente justificar, botar um raciocínio em cima, porque é isso que vai ser avaliado, não sim, não, A, B, C, D, né? Esse é o ponto. Eu acho que você está 100% certo. Esse é o negócio, sabe? Eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa que vá buscar. Que assim,
quando a gente fala em ensino, a gente fala numa coisa que a gente chama taxonomia de Bloom. Taxonomia de Bloom são os níveis de cognição que eu exijo com determinada coisa que eu estou pedindo para o meu aluno. Então, os níveis inferiores, eles são decorar, relembrar, são coisas de cognição baixa. A gente tem que fazer avaliações com nível de cognição alta, criar, aplicar, desenvolver esse tipo de coisa, sabe? Então, quando você estiver utilizando inteligência artificial para níveis de cognição alto, você está aumentando a sua cognição, você está potencializando a sua cognição. Sempre que o cara estiver utilizando para níveis baixos, você está deixando de aprender alguma coisa e está piorando sua cognição, indiscutivelmente. Então, eu acho que a jogada é aí, a gente está sempre em grau de cognição superior, é criar, é desenvolver, Então, aí eu acho que entra muito bem metodologia ativa como metodologia baseada em projeto, né? Então, o exemplo simples, em vez de eu chegar para uma criança e falar, olha, o raio da circunferência é πr2, sei lá o quê, eu falo para ele, você vai ter que construir uma bicicleta. Para ele construir uma bicicleta, ele vai precisar saber do negócio do raio. Uhum. Só que aí ele vai aprender isso porque ele tem uma necessidade para aprender isso. Então, eu acho que talvez, Pedro, seja nós estamos numa distância longa disso, mas talvez a gente mudar a perspectiva das coisas que a gente tem em fazer assim o ensino baseado em projetos, o ensino baseado em experiência, o ensino baseado em casos, e não uma única metodologia que a gente tem, a metodologia tradicional, né? E o professor chega lá na frente, blá 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 blá. E aí chega aquele acordo, né? Eu finjo que eu ensinei, você finge que aprendeu, você tira a nota na prova e tá tudo bem, né? Uhum. E eu não acho que é por aí, sabe? E eu tenho uma visão muito crítica em relação a algumas coisas, nem sei se cabe muito aqui do que a gente está discutindo, mas eu tenho uma visão muito crítica em relação a isso, porque eu acho que assim, a gente está tendo um nível de formação dentro da escola médica ruim, porque a gente teve um aumento muito grande de escolas e, por consequência, uma procura menor, uma demanda muito grande, uma procura menor. Então, uma coisa que eu achei que eu não ia estar vivo para ver é que está sobrando vaga em tudo que é faculdade de medicina, Uhum. né? E aí, qual que é o problema que a gente tem nessa história? Que hoje, o contexto que a gente vive é assim, o tempo é fixo, mas o resultado, ele é variável. Ou seja, eu tenho 6 anos de faculdade, ou eu tenho 2 anos de residência, ou eu tenho 4 anos de residência, isso é fixo. O quanto eu vou aprender nesse tempo, ou o quanto eu preciso estar pronto para nesse negócio, é variável. Porque eu vou ter, nesse mesmo tempo, um aluno que vai tirar 7 e eu vou ter um que tirou 10. E eu tenho um que tirou 5 e passou na bacia das almas, né? Então, eu tenho um residente que tem uma mega de uma espontaneidade, de uma vontade de fazer as coisas, né? De uma disposição, e eu tenho outro que está exatamente o oposto de tudo isso, né? E aí os dois vão se formar daqui a 2, 3 anos, né? Uhum. Então, eu acho que a jogada para isso é a gente inverter essa forma, tá? Isso é meio, quiçá, né, abstrato, mas eu acho que assim, a gente inverter a forma é dizer o seguinte, olha, o resultado é fixo, mas o que é variável é o tempo. Então, você tem que chegar aqui. Quanto tempo você vai levar? Não interessa. Você pode levar, em vez de levar 6 anos na faculdade de medicina, você pode levar 5. Uhum. Mas você pode levar 7 e 8. Então, em vez da gente criar primeiro, segundo, terceiro ano, a gente tem que criar uma trilha de evolução, que é o que a gente chama de ensino baseado em competência. Ou seja, eu sou capaz, ao fim dessa história, eu tenho competência para desenvolver determinadas coisas, né? Competência ela envolve conhecimento, habilidade e postura, né? E atitude, na verdade. Então, quando eu junto essas 3 coisas, a pessoa é competente em determinada situação, né? Uhum. Então, se a gente consegue montar um ensino baseado em competências, eu faço com que ele tenha que atingir essas competências, mas não um determinado tempo, né? Então, essa é a minha visão de futuro espetacular, assim, dentro da medicina, sei lá. É. Tipo arte marcial, né? O cara, para mudar de faixa, ele tem que conseguir fazer ali os golpes, aplicar, e agora você está apto a seguir o próximo nível, seguir o próximo passo. Faz total sentido. Deixa eu te Exatamente. fazer uma pergunta. Mantendo ainda um pouco o tema da AI, mas saindo tanto da parte
do uso no ensino, né, na formação das pessoas. Como que você enxerga e se você tiver alguma recomendação também? Porque a gente está falando com pessoas que estão na faculdade, que estão diante dessas ferramentas, que são, que nem a gente falou, sedutoras, né, que elas podem resolver muita coisa, mas para discutir caso clínico, quais são as ferramentas que você gosta, ou as inteligências artificiais mesmo, que você acha que tem uma validade legal, é o Open Evidence, qual que você costuma usar no seu dia a dia? Dicas Eu acho que, práticas. Dicas práticas, Dicas práticas. eu acho que para pesquisa, quando você quer ver coisas relacionadas à pesquisa, propriamente dito, à ciência, Uhum. consensus é sensacional. Ele é uma ferramenta que é a única ferramenta que vai te dar em porcentagens, né? Então, se você pergunta qual que é o tratamento para, sei lá, diverticulite, aí ele vai dizer para você, ó, 50% das pessoas falaram que é isso, tantos por cento falaram que é isso, e separa esses artigos dizendo para você, esse artigo é mega reconhecido porque ele foi citado em um monte de lugar, é uma revista fortíssima, peer review, né, revisão por pares. Essa aqui é uma revista assim, assim. Então ele vai separar o que tem de melhor naquilo e vai te mostrar em porcentagens. Então o consenso é imbatível nesse aspecto. O Open Evidence é muito bom para poder fazer isso, e o Perplexity também é muito bom para fazer isso. O Perplexity dá para usar também como um LLM, né, uma geral, mas o Perplexity também é muito bom para poder utilizar para isso. Para organizar um processo de pesquisa todo, eu acho que o SciSpace ainda é imbatível na minha maneira de ver, né? O que eu acho que a gente precisa entender, que é importante, que é uma dica prática, é que o ChatGPT, o Claude, o Copilot, o Gemini, eles não foram treinados com bancos de dados científicos, eles são treinados com bancos de dados abertos da internet. Uhum. Então, eu corro o risco de alucinação, eu corro o risco de informações erradas, porque ele não teve base de treinamento para isso. Então, para pesquisa, para ciência, todas essas que eu falei para vocês, a gente tem como garantir, porque ele vai tirar de um PubMed, ele vai tirar do Google Scholar, ele vai tirar de alguma coisa que você possa confiar. Aí, Substrato ali. exato. O que nós fizemos aqui na faculdade, nós estamos desenvolvendo tutores virtuais de ensino. Então, o que, que é isso? É como se fosse um GPT dentro do chat GPT mesmo, um auxiliar, que eu pego determinada disciplina, eu faço a curadoria do material dessa disciplina com o professor. Então, tudo que vai ser mostrado ali, o professor deu a curadoria, dizendo que aquilo é o certo, as referências todas dele, a gente coloca essas referências todas e a gente cria, dessa maneira, um assistente virtual que ele é neuroadaptativo. Então, ele vai te perguntar antes, você tem TDAH, você tem espectro autista, você tem dislexia, você tem alguma dificuldade? Porque quando ele pergunta isso, ele já foi programado, foi treinado para que você ele trabalhe de uma maneira diferente, Uhum. né, com frases mais curtas, com blocos menores, com coisas, enfim, especificamente, e ele ainda te ajuda dizendo como você quer ensinar, como você quer aprender. Então, eu quero aprender porque eu quero fazer um simulado de questões sobre esse assunto. Não, eu quero fazer um resumo, eu quero fazer uma ficha sobre isso, eu quero fazer um mapa mental sobre isso, né? E aí ele vai te orientando. Então, a grande jogada desses tutores virtuais é que ele não corre o risco de alucinação, porque ele não sai fora daquela curadoria que está ali dentro. Então, eu posso garantir que o que está feito é verdade, o que ele está lendo está funcionando, né? Então, a gente fez para a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, a gente fez para todos os residentes, para os médicos também, né? Para os especialistas também. Fizemos para a Sociedade Brasileira de Pneu a mesma coisa, então é um módulo que ele pergunta se é especialista ou se é aluno. Se é aluno, se é residente, aliás, ele entra no modo de residente, se não, ele entra no modo de especialista, ele responde as perguntas. Então, eu acho que a grande jogada é você ter, para os assuntos que você mexe demais, o seu banco de dados com informações que você saiba que aquilo é confiável. Hoje, uma ideia espetacular e a maior dica que eu posso dar para qualquer um no ensino é o notebook LM. Uhum. Né? O notebook LM ele é imbatível, né? Ele é sensacional. Com a vantagem de você poder colocar um link da internet, um vídeo do YouTube, um PDF, um áudio, e a partir disso você pedir para ele, olha, me orienta, eu preciso estudar isso aqui. E aí ele pode fazer para você um infográfico, que isso saiu há 15 dias atrás, com o português sem erros, acreditem, senhores ou não, português sem erros no infográfico. Ele pode fazer para você
como nós estamos fazendo, um bate-papo, Podcast. né? Ele faz um podcast para você, então ele coloca duas pessoas batendo papo sobre aquele assunto e você vai ouvindo no caminho da faculdade, Eu né? faço exatamente isso. Às e vezes vai vai ter pegando discussão aquele de negócio. artigo lá na residência, Você põe o aí eles artigo, mandam um artigo de põe 80 podcast. páginas, tal. Lógico que eu vejo ele e tudo, mas também chego lá, coloco no notebook LM depois, discuto um pouco com ele vai me mostrando, ele tira uma outra dúvida que às vezes eu não consegui entender, gera um áudio de duas pessoas trocando ideia. É absurdo. Duas pessoas trocando ideia sobre um assunto, tirando insights, assim, fazendo analogias. E daí eu vou depois no carro no dia que vai ter a discussão, vou ouvindo. Chega quentinho, pra Chega, não comer nossa, bola. inclusive com ideias novas ali. O professor, nossa, Guilherme, você É. leu o artigo, hein? Leu e E ouviu. o detalhe, né? Isso em português do Brasil, há pouco tempo era atrás, Portugal, alguns né? meses atrás. Antes era português de Portugal, antes era só inglês, depois era português de Portugal, agora é português do Brasil, né? E além disso, ele pode fazer um vídeo para você, se você quiser. Né? Ele faz um vídeo para você, te contando uma historinha sobre o que você está estudando, aquele negócio. Então, eu acho que a maior dica que eu posso dar para o pessoal que está fazendo residência, hoje, sem dúvida nenhuma, o está se formando, é o notebook LM. Hoje ele é imbatível Que para legal. ajudar a gente a estudar. Não, foram boas dicas, porque realmente a inteligência artificial tá aí e acho que achei legal, eu imaginava que esse que vocês tinham criado do chat CCP, que eu tive a oportunidade de conhecer, que era algo só particular da disciplina, mas pelo que você contou pra gente, que já tá rolando em várias, e não só aí em Santos, mas em outros lugares, né? Não, o que a gente fez no chat CCP foi que a gente colocou um modo dele de graduação, então está aqui na faculdade, e a gente colocou um modo de residência médica. Então, por exemplo, uma das coisas que eu quis fazer, eu peguei as 10 últimas provas, os 10 últimos anos da prova de título da cabeça e pescoço. E eu treinei ele quando eu fui fazer o modo para os residentes e especialistas. Então, se o residente pede, eu quero uma prova no módulo do estilo, no estilo do modo de prova de residência médica de título, de cabeça e pescoço, sobre o assunto tal, ele vai montar aquele negócio todo para você. Então, não, eu quero questões aleatórias, como se você montasse uma prova de título para mim. Então, ele lê aquelas provas, entende a maneira como aquilo é feito, pega o assunto que você quer e cria essas coisas, né? Então, isso é sensacional, né? A gente não tinha capacidade de fazer isso antes, né? Imagina. Não, com certeza. E, enfim, Mário, acho que eu gosto tanto desse papo, porque assim, eu Dá ia vontade de continuar. tirar umas dicas, porque eu estava construindo mas a gente conversa sobre isso depois. Acho que eu e o Gui queríamos agradecer aí, foi muito gostoso e funcionou super bem esse nosso bate-papo online. Acho que a gente sempre convida o convidado aqui a deixar uma mensagem final, pensando nesse público, né? O médico jovem, o aluno de medicina, porque dentre os valores da Tijolos, a gente sempre busca trazer convidados especialistas que trabalham de forma ética, né? E acho que no nosso papo foi bem legal que a gente falou de educação médica, um baita desafio que o Brasil está enfrentando hoje. E acho que a Unimes realmente está muito feliz de ter uma liderança aí dentro, como você, que está por dentro de várias áreas da assistência, né? Da inteligência artificial, tecnologias e afins, dessa gestão toda que você nunca parou de estudar, mas que você poderia deixar de dica, sabe, para eles frente a esse mundo que eles vão entrar já e também para aqueles que estão considerando seguir a CCP como uma possível especialidade, porque eu acho que é isso também. Hoje, inclusive, a gente teve uma dobradinha, eu gravei com uma Reumato hoje cedo, e coincidentemente eu estava pensando, são duas especialidades que é difícil o aluno entrar na faculdade e falar, eu vou ser cirurgião de cabeça e pescoço, eu vou ser reumatologista. A não ser que ele já tenha uma influência muito forte de familiares e tal. Você vai, começar, vai fazer cirurgia, aí você vai fazer CCP, ou durante a faculdade você vai Ser algum apresentado a insight, isso durante a formação, né? Exato. Então, mesmo hoje, acho que é uma especialidade que talvez muitos médicos que estão terminando a faculdade aí não imaginam que pode ser um caminho, e o nosso objetivo aqui sempre ao trazer as especialidades é compartilhar. Talvez você não saiba, mas está aqui o caminho que você vai seguir. Eu acho que assim, as nossas escolhas estão muito relacionadas aos nossos professores. Eu penso muito nisso, sabe? Eu acho que a maneira como você foi cuidado, tratado, atendido, acolhido, eu acho que tudo isso tem muito a ver com a escolha que a gente vai fazer. E eu acho que outra coisa é você servir como modelo, né? Então as pessoas se mirarem em você e se inspirarem no que você faz. Então,
eu acho que assim, uma coisa que eu sempre procuro fazer quando eu vou dar uma apresentação, fazer alguma coisa, muito mais do que querer ensinar qualquer coisa, é querer inspirar as pessoas a ir buscar conhecimento, né, e buscar informação. Então, eu acho que assim, a grande jogada, eu acho que é mais ou menos essa, sabe? É você se inspirar, você se sentir incomodado, você querer buscar mais. Você nunca está satisfeito com o lugar que você está, né? E uma coisa que eu falo muito para meus alunos, você pediu para tentar dar uma dica, eu falo alguma coisa que eu acho que é bastante prática, bastante real, eu falo tanto para os alunos quanto para os residentes. E o que é interessante é que muita gente vem depois de alguns anos falar comigo, depois de alguns anos de formado, vem falar, pô, lembra até hoje que você tinha falado aquele negócio. O que eu costumo falar muito para eles é o seguinte: faça o mínimo acima do que é obrigatório. Porque a grande maioria das pessoas não faz o obrigatório. Então, não contente-se a fazer só o obrigatório. Se você fizer um pouquinho além do obrigatório, não precisa ser muito, mas um pouquinho além do obrigatório. Se você tinha que chegar 10 minutos antes para começar a cirurgia, chega a 15. Prepara a sala, prepara o campo, vê se o paciente já foi chamado. Se você tinha que passar visita nos pacientes, chega um pouco antes, passa a visita em todo mundo, já sabe dos casos para você ter que discutir com o teu preceptor. Então, se você fizer um pouco acima do obrigatório, um pouco acima do que estão esperando de você, você vai se sobressair demais, demais. E eu acho que essa é a grande jogada da gente ter sucesso. Gostei. Não precisa ser meia hora antes. Você chegar 5 a mais que os 10, você já está começando bem. Exatamente isso. Legal, Mário. Obrigado, Show de viu? bola. Esse episódio foi sensacional e eu sempre faço convite para os nossos ouvintes, para você que está em casa, se tem algum médico, alguma médica que você está doido para conhecer, que você já viu na TV, nas redes sociais, deixa nos comentários aqui embaixo que a gente faz questão de correr atrás. Agora, inclusive, deu sucesso, vamos gravar com todo mundo digital também, né, Gui? Agora você já tá na restrita São Paulo. Agora vocês vão ver. Vamos para todo mundo. E a gente se vê no próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.